A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Patês, psicóloga clínica, palestrante e coaching. Se você está chegando agora neste canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, coloque ali no sininho onde está escrito todas, para que a cada mensagem que enviar você seja o primeiro a ser avisado. Eu vou pedir também para você deixar o seu like, seu comentário, porque isso é muito importante para o crescimento do canal e para que mais pessoas venham a ter acesso a este conteúdo. Hoje eu vou dar continuidade nas parábolas de Jesus, falando acerca da parábola dos peixes e dos pescadores. Fica até o final que eu tenho certeza que você vai aprender muito com esta parábola. Amém? Portanto, nós vamos ler a palavra que está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Vamos lá? E aconteceu que quando a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus, ele estava em pé junto à praia do largo de Genezaré e viu dois barcos que estavam junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desistido deles, estavam lavando as redes. Estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então ele, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo-lhe Simão, disse: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E havendo feito assim, recolheram uma grande quantidade de peixes, de tal modo que as redes rompiam. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que viessem ajudá-los. E chegaram e encheram ambos os barcos de tal modo que quase naufragaram. E Simão Pedro, ao ver isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, aparta-te de mim, pois sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos aqueles que estavam com ele, por causa da grande colheita de peixes que haviam feito. E da mesma forma, de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E trazendo os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra maravilhosa essa, não é verdade? Onde Jesus, ele faz algo tão maravilhoso ali. E olha que interessante, Jesus, ele tinha acabado de passar pela tentação, ali no deserto por Satanás, havia vencido Satanás através da palavra. E ele tinha passado a noite toda no monte orando. Então quando Jesus ele se dirige, àquele grupo ali de pescadores, ele fica ali próximo, não é de forma aleatória, não é simplesmente um grupo a qual ele se aproximou, algumas pessoas a qual ele se aproximou. Jesus é extremamente estratégico em tudo que ele faz, e naquele momento ele usou de uma estratégia, ele se aproximou porque ele tinha algo muito importante ali para fazer. E ali ele começa a conversar, ali ele pede o barco de Pedro emprestado. E ali ele reparou que quando ele chegou, eles começaram a guardar ali as redes, e estava tudo vazio, Era notório que eles não tinham pescado nada, aquela pesca não tinha tido sucesso, não tinha tido êxito. Então quando ele chega ali, ele vê aquele cenário, ele observa as pessoas. Só que a multidão, como o apertava para ouvir a palavra, então o que ele faz? Ele pede o barco de Simão emprestado, se afasta um pouco da margem, e ali ele começa a ensinar, falar a palavra de Deus, falar acerca do reino. E ali quando ele termina de falar com aquelas pessoas, ele fala assim para Pedro: pega novamente seu barco e vai para o alto mar. E ali Pedro lhe responde: olha, nós fizemos isso a noite inteira e nada conseguimos pegar, mas sobre a tua palavra nós vamos fazer. Então Pedro não questionou: não, mas eu sou um pescador experiente, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu fui no lugar certo, eu sei que eu fiz do jeito certo, mas não funcionou. Não,
Logo ele se submeteu àquela palavra que saiu ali dos lábios de Jesus, porque Jesus, ele tinha autoridade quando ele falava, quando ele ensinava o povo, quando ele falava acerca das coisas do reino. Jesus era muito atraente, era muito convincente pela autoridade, pela verdade, né, que ele carregava em suas palavras. Então ali eles foram, né, a palavra diz que eles foram e fizeram tudo quanto eles já tinham tentado e não tinha dado certo. Porém, naquele momento que Jesus falou, né, com eles, eles foram até ali, né? Pedro, ele vai com o teu barco, né? E ali ele começa a puxar aquelas redes, e aquelas redes vêm carregada de peixe, né? Ao ponto que Pedro não conseguiu mais suportar no seu barco, precisou chamar, né, o barco ali de seus companheiros, porque realmente era muito peixe, né? Era muita bênção, e ele precisou chamar ali os companheiros, porque precisava de mais espaço para colocar tanto peixe. Quase que os barcos naufragaram de tanto peixe que veio. Olha só que maravilha, né? Jesus, ele usa todo aquele cenário, um cenário profético, né? Porque olha, o barco ele usou ali como seu púlpito, né? As pessoas que ouviram a palavra eram os peixes, porém a palavra de Deus era o que atraía, era a rede que trazia os peixes, né? Olha que coisa interessante, que analogia interessante que traz essa palavra de Deus, né? E quando Jesus ele se refere a eles, né, daquela forma, né, ele fala com Simão Pedro, né, de hoje em diante você não vai ser mais um pescador de peixes, sim de homens. Olha que interessante que Pedro ele não titubeou, ele não questionou, ele não simplesmente ele seguiu o chamado, ele largou tudo e ele foi. Olha que coisa extraordinária, né? Pedro, né, e junto com aquele grupo de pescadores ali, eles não eram homens cultos, eles não eram homens ali, doutores da lei, que sabiam, né, muita coisa. Não, eles eram pessoas simples, pessoas analfabetas, pessoas que se comunicavam de uma forma muito simples, né? E Jesus escolheu justamente eles, né? Porque o que Jesus ele estava buscando, né? Obediência. Ele estava buscando alguém que tivesse o coração disposto a aprender, né? E aqueles homens, eles sabiam que eles não tinham muito conhecimento, né? Agora, se Jesus chamasse um doutor da lei, alguém ali do alto escalão, né, ia dizer, eu já sei tudo. Mas Jesus, ele pega realmente, né, aqueles poucos prováveis, né? Poucos prováveis, não é verdade? Aqueles que não estão somente à margem do mar, mas estão à margem também da sociedade. Aqueles homens eram marginalizados, né? Eram provavelmente, ele era tudo que eles sabiam fazer a pescar, né? Talvez eles eram filhos de pescadores, netos de pescadores. Então a pesca era o ofício, a pesca também era o sustento, a pesca era a profissão, era tudo, né? Então eles tinham isso como ofício, como o ganha-pão da família, né? Porém, olha que interessante, eles largam tudo e eles não questionam como que a gente vai fazer daqui pra frente. Então, olha como o chamado de Jesus na vida de alguém, ele é tão poderoso, ele é tão convincente, né, que nós não conseguimos simplesmente resistir, né? E dessa forma foi com aquele grupo pequeno. Então vamos entender quais são os 6 ensinamentos que estão implícitos aqui nessa parábola. Claro que eu poderia falar de muitas coisas acerca dessa parábola, porque assim como as demais parábolas de Jesus, ela é rica de tantos ensinamentos. Porém, eu tive que me atentar aos mais, né, aos que realmente vai nos trazer o conhecimento no dia de hoje que nós estamos precisando, né? É a porção hoje do nosso dia, são esses ensinamentos com essa parábola. Se nós formos estudarmos, nós vamos, né, absorver muitíssimo mais, né? Porém, hoje nós vamos falar de 6. A primeira coisa, o pescador não pode se mostrar aos peixes projetando a sua sombra nas águas, assim somos nós. Temos que sumir para que Jesus apareça no Evangelho quando nós pregamos. Olha que coisa interessante, querido. Você já parou para pensar nisso? Quando o pescador está fazendo a sua pesca, a sua sombra não pode ser projetada sobre as águas, porque isso afugenta, isso espanta os peixes. Os peixes, eles vão, obviamente, ver que tem alguém ali e eles vão fugir. Da mesma forma, somos eu e você quando estamos anunciando o Evangelho. Nós temos que sumir, quem tem que aparecer é Jesus. Porque a partir do momento que nós aparecemos, nós vamos perder tudo.
né? Tudo é perdido, né? Quando nós aparecemos ao invés de Jesus, podemos falar, pregar, mas nada vai acontecer, porque nós temos que sumir de cena para que Jesus ele cresça, para que ele apareça. Nós temos que sumir, diminuir, desaparecer para que ele cresça nas nossas vidas e que a mensagem do evangelho seja genuína, seja pura, seja verdadeira. Qual é o segundo ensinamento? Deus não nos escolhe pelas nossas aptidões, mas ele usa as nossas aptidões em prol do reino. Ou seja, né? Quando Jesus ele se aproxima de Pedro, ele usa o quê? O cenário de Pedro, ele usa os objetos de Pedro, né? E o linguajar de Pedro, justamente para que ambientar Pedro aquilo que viria em seguida. Né? Então assim, Jesus ele sabia que se ele falasse, né, de determinada maneira, Pedro ia entender. Então ele usou o linguajar de Pedro, né? E ele começa ali conversar de uma forma que ele entende, e ele não descarta as aptidões, ele não descarta os dons. Ou seja, pescar era o dom, né? Então Jesus ele usou, né, aquilo que Pedro ele era bom, justamente para falar acerca do teu chamado, daquilo que viria, algo grandioso que viria a acontecer sobre a vida de Pedro, porque a partir daquele chamado ele nunca mais foi o mesmo, né? Então tantas coisas aconteceram, né, a partir do momento que Jesus chamou e Pedro acatou. Então qual que é o terceiro ensinamento? O segredo de Pedro ter pescado tantos peixes não foi a sua experiência, mas sim obedecer a palavra. Obviamente não foi, porque senão ele teria conseguido, né? Então Jesus, ele criou um cenário de que realmente ele não conseguiria pescar nada. Jesus sabia onde os peixes estavam desde o começo. Jesus, ele já tinha preparado todo aquele cenário para afugentar. Os peixes tinham realmente que ficar longe. Pedro realmente tinha que fracassar na sua pesca, para que Jesus viesse e mostrasse o teu sobrenatural, o teu poder, o teu senhorio sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza. Então, ali, quando ele obedeceu, então olha, né, o significado da obediência, né, da palavra de Jesus. Então isso não foi a pesca maravilhosa, a pesca grandiosa, não foi mérito de Pedro, não foi seus conhecimentos, sua experiência, não foi nada disso. Foi a palavra realmente, foi o direcionamento que Jesus ele deu. E olha qual é o quarto ensinamento: quando obedecemos a palavra de Deus, recebemos em abundância, né? Tanto para nós quanto para aqueles que nos cercam. Então o segredo está em obedecer, querido. Porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor, vem sobre a nossa vida a colheita de tudo aquilo que nós temos plantado. Então assim, nós temos que entender que a obediência agrada a Deus muito mais do que o sacrifício. Quando Pedro obedeceu, isso foi a chave da vitória, né? Foi realmente aquilo que trouxe a resposta, né? Aquela noite inteira de angústia, de cansaço, né? E ali, por obedecer, né, as palavras de Jesus, isso fez toda a diferença, né? Então que nós venhamos obedecer a palavra de Deus, né? Entender que tudo, né, é com base na palavra, no direcionamento, naquilo que Ele coloca sobre as nossas vidas. Esse é o segredo da nossa vitória. E olha qual é o quinto ensinamento: tudo que recebemos em abundância nós temos que dividir. Interessante que eram 2 barcos, né? Então o primeiro foi o de Pedro. Pedro começou a recolher aquela abundância de peixe. Se ele não tivesse dividido, provavelmente o barco dele viria a pique, teria naufragado e ele teria talvez perdido aí parte da pescaria dele. Porém, olha qual foi o segredo: dividir. Tudo aquilo que Deus coloca em abundância na tua vida, querido, começa a pensar: Deus, se o Senhor está colocando em abundância, é para eu dividir. Com quem? Quando? Qual é a maneira que o Senhor quer que eu compartilhe isso que o Senhor tem colocado sobre as minhas mãos? Quando Deus ele dá alguma coisa que abunda, alguma coisa que é mais do que você precisa, com certeza é para você dividir com alguém que não tem ou que tem menos que você. Amém? Qual que é o sexto ensinamento? Não importa quantas vezes você está tentando, Jesus, ele está dizendo hoje para você: tenta de novo. Porque eles tinham tentado tantas vezes, foi uma noite inteira de tentativa de pessoas experientes. Porém, chegou um dado momento que eles estavam cansados, o dia amanheceu e nada tinha acontecido. Mas eles tentaram de novo, mais uma vez. Talvez você esteja aí pensando em engavetar os seus projetos, os seus sonhos, né? Tudo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração, querido. Mas Deus, ele está dizendo para você
a partir dessa palavra de hoje, né? Não desista, tenta mais uma vez, né? Existe uma palavra rema para a tua vida hoje, tenta de novo, insiste, não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, querido. Então, eu tenho certeza que se você tentar mais uma vez, né, sobre a direção da palavra de Jesus, não sobre o que eu estou dizendo, mas sobre a direção da palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai ter êxito e você vai alcançar o teu objetivo. E a última coisa que eu quero te falar, talvez você esteja olhando para si mesmo e dizendo, né, eu não tenho aptidões, talvez eu não tenho uma boa leitura, uma boa escrita, Jesus me chamou para algo, mas eu não sei, eu não sou capaz. Querido, Deus, ele escolhe realmente aqueles que não são capacitados. Não, ele não escolhe aquele que é porque é bonitinho, sabe falar, tem faculdade, não. Quando ele escolhe alguém que está disposto, disponível a ser moldado. Porque ainda que nós chegamos diante de Deus com faculdade, né, com uma boa dicção, não, isso não é nada para Ele. Ele vai trabalhar e Ele vai moldar da mesma maneira. Porque nós temos que estar nos moldes dEle, não nos moldes do mundo, querido. Então se você está se sentindo inferior, achando que você não serve, talvez o homem diz para você que você não serve, que você não tem aptidão, que você não sabe falar, que você nunca vai pregar, que você nunca vai louvar, que você não tem voz, que você não tem unção. Querido, Deus está dizendo para você hoje, quem capacita é Ele, quem escolhe é Ele, quem envia é Ele. Então tão somente faça a vontade do Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Eu espero que Deus tenha falado com você. Não guarde no celular. Envia, compartilhe com mais pessoas, porque eu tenho certeza que você conhece pessoas que precisam ouvir essa palavra. Se você gostou, deixe o seu like, deixe seu comentário. Eu quero saber se você realmente está gostando dessa série sobre as parábolas de Jesus, né? Fala aqui comigo nos comentários, né? Que eu vou responder, vou te dar uma atenção especial. E compartilha. Se não se inscreveu, se inscreva. Eu vos deixo a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.